A OTAN anunciou ontem o maior exercício militar em décadas. Detalhes da informação com a repórter Malu Bacarin. A Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, anunciou que vai iniciar na próxima semana uma operação de vários meses, envolvendo 90 mil soldados da aliança. Este é o maior exercício militar da OTAN desde 1988, antes do colapso da União Soviética, e ocorre no momento em que a aliança militar está revisando estratégias de defesa, depois da invasão russa à Ucrânia. O general americano Christopher Cavoli, chefe do comando da OTAN para a Europa, disse que o exercício se estenderá até maio, com a participação de 31 países da OTAN e da Suécia, que aspira a aderir ao grupo. As manobras militares contam também com 50 navios, 80 aeronaves e mais de 1.100 veículos de combate. Os exercícios serão realizados desde a América do Norte até o flanco oriental da OTAN, perto da fronteira com a Rússia. O chefe do Comitê Militar, o almirante holandês Rob Bauer, comentou que os países da aliança devem estar preparados para enfrentar adversários como a Rússia ou os grupos terroristas. O militar destacou ainda que os integrantes da OTAN precisam ter planos e por isso se preparam para um conflito, apesar de não buscarem um. Bauer afirmou ainda que as tropas terrestres russas foram afetadas pela guerra na Ucrânia, mas apontou que a Marinha e a Força Aérea seguem sendo forças consideráveis. Segundo ele, os esforços da Rússia para reconstruir as forças foram dificultados pelo impacto das sanções ocidentais, mas Moscou segue tendo capacidade para aumentar a produção de artilharia e de mísseis. Ainda sobre o conflito na Ucrânia, iniciado em fevereiro de 2022, Bauer indicou que ainda há intensos combates, mas que a linha de frente não se move muito em um sentido ou outro. E a gente segue falando sobre esses exercícios militares da OTAN. Por essa razão, a gente vai conversar a partir de agora com o Rafael Pons. Ele é especialista em relações internacionais, a quem eu agradeço demais pela participação. Seja muito bem-vindo. Rafael, já vou emendar minha pergunta, né? Vários pontos para a gente analisar em relação a essa notícia, mas para começar, como avaliou essa movimentação da OTAN, maior mobilização para um exercício militar desde 1988, me corrija se eu estiver errado. O que está por trás dessa articulação? Quais mensagens estão sendo transmitidas? Olá, boa tarde, muito obrigado aqui pela oportunidade de estar aqui no Jovem Pan News. Bom, essa informação, a notícia dessa mobilização militar, na verdade não pegou os analistas internacionais desprevenidos. A gente percebe que a OTAN, desde quando ela foi criada em 49, ela vem realizando não só uma série de manobras militares com os países aliados ao longo do tempo, do período da Guerra Fria, com o objetivo histórico de conter o expansionismo soviético, mas após a Guerra Fria, né, com o término, a gente percebe na década de 90 uma grande e intensa manifestação das tropas da ONU se movimentando, ocupando aquelas regiões que um dia fizeram parte da União Soviética. Basicamente, nós estamos falando da expansão da OTAN para o leste, anexando países que fizeram parte, né, da União Soviética. E esse processo de ajustamento, a gente percebe que as manobras militares, elas vêm nesse sentido agora atual do contexto geopolítico de 2024, no contexto de mostrar uma postura robusta e pronta da OTAN. Veja, a última vez que verificamos uma mobilização militar, um exercício tão grande, conforme, né, você mencionou muito bem, foi no ano de 1988, onde contamos aí com mais de 125 mil soldados. O outro evento, podemos destacar, foi em 2018, onde tivemos 50 mil soldados. Então, essas manobras militares, esses exercícios, eles são anuais, inclusive até os Estados Unidos fazem essas manobras com países da região Indo-Pacífica, especificamente estamos falando com o Japão, Austrália, Nova Zelândia, dentre outros, que já vamos voltar a falar sobre isso. Então a gente percebe que, na verdade, essa resposta por parte da OTAN, ela veio até um pouco tarde. Percebemos em julho do ano passado uma importante reunião que foi realizada na cidade de Lituânia, onde o conselho do órgão político mais importante da OTAN se reuniu e lá eles tomaram um conjunto de decisões, dentre essas, algumas das mobilizações militares, exercícios que estamos vendo agora no anúncio feito recentemente, que vão até maio. Então a gente percebe que, na verdade, a OTAN ela está, sim, oferecendo, de certo modo, uma resposta capaz de oferecer, né, uma dissuasão, mostrando que, por meio do artigo 5
no seu tratado constitutivo, faz menção ao mecanismo de segurança coletiva. O que significa? Significa que um ataque a qualquer um dos 31 países membros da OTAN, estamos esperando a Suécia entrar daqui a pouco, para que seja então a OTAN formada por 32, mas enfim, até o presente momento, 31 países membros, qualquer ataque, né, de uma potência estrangeira a um dos países membros significa um ataque a todo o conjunto. Então é algo assim que é muito interessante. Nós vemos o desdobramento dessas manobras militares e o que vai ser, digamos, feito de pronúncio, quais serão os pronunciamentos, principalmente ali do Vladimir Putin, né, que deve estar bastante incomodado. Aproveitando justamente esse encerramento da sua resposta, a simulação de defesa para um ataque russo não será feita por acaso, né? Acho que há uma simbologia aí que a gente precisa levar em consideração. A Rússia está em guerra contra a Ucrânia, só que a Ucrânia não faz parte da OTAN. Quais são os receios e quais são as perspectivas olhando para esse conflito, essa guerra entre Rússia e Ucrânia? Excelente pergunta. A OTAN, deixou muito bem claro, né? O principal inimigo é a Rússia. Evidentemente que não deixou de forma tácita no texto constitutivo, né, na declaração, mas ficou claro, né? A ameaça é a Rússia. Bom, os exercícios eles vão basicamente se convergir naquela região ali que se concentra no Mar Báltico, basicamente fazendo uma simulação de apoio de tropas terrestres e materiais táticos bélicos à Polônia, que faz fronteira com a Ucrânia, portanto é uma região muito estratégica, e também deslocamento de uma série de vasos de guerra, de encouraçados, porta-aviões, possivelmente no Mar Báltico, tendo em vista, né, a Suécia agora fazendo parte do bloco. E a Suécia, ela ampliou a fronteira da OTAN com a Rússia. Então, esse elemento ele é muito simbólico, e essa manifestação, digamos, essa musculatura bélica por parte da OTAN tende, num primeiro momento, mostrar não só que ela está viva, funcionando, aliás, até foi renovado o papel histórico dela, que na década de 90, alguns até afirmaram que ela estava, de certo modo, oferecendo um cabide de emprego, não servia para nada. E parece que agora, com a guerra na Ucrânia, houve um revigoramento do papel, da importância da OTAN. Mas muito importante aqui, nós pensarmos que, no primeiro momento, essas simulações de combate, de uma tentativa de invasão russa, né, elas estão concentradas no Atlântico Norte. Mas muito importante nós percebemos que uma série de países associados à OTAN, vamos chamar dessa forma, tá, estão lá no outro lado do planeta. Estamos falando de Japão, Coreia do Sul, Austrália, Nova Zelândia. São países que estavam presentes, no Conselho do ano passado, que foi realizado na Lituânia. Então a gente percebe que a OTAN, ela tem, primeiramente, né, como alvo estratégico a Europa, mas ela não está deixando nos seus planos regionais, de deixar de levar em consideração a região Indo-Pacífica, no sentido de, vamos lá, numa hipótese, possivelmente tentar cercar a qualquer tentativa de expansionismo chinês, já pensando ali, né, na questão de Taiwan, que é bem complicado. Então a gente percebe, em termos de perspectivas, de certo modo, a OTAN fazendo essa manobra militar, convocando uma série de exércitos dos 31 países membros. E também nós não podemos deixar de pensar que a Ucrânia, apesar das tentativas, né, do presidente Zelensky de ingressar na OTAN, o próprio presidente Biden deixou muito bem claro, e vem deixando, né, de que a Ucrânia está muito longe, ela não está pronta de fazer parte da OTAN. Então, assim, no primeiro momento, pessoal, muita calma, não vai ter uma guerra agora, no presente momento, trata-se de uma manobra militar para reforçar as posições estratégicas da OTAN e até mesmo para mostrar um pouco da musculatura. Muito importante nesse contexto, nós pensarmos também na capacidade de gerenciamento desses exercícios. Então, eles precisam ser executados com uma performance fantástica e também já pensando na indústria de guerra. Quer dizer, sim, a gente percebe que tem faltado mantimentos, suprimentos bélicos, munição. Então, algo que a OTAN já vem acionando ao longo dos últimos anos, os países membros, no sentido de convidá-los a aumentar o orçamento dos seus respectivos ministérios de defesa. Isso é fundamental num cenário que estamos vivendo hoje. Hoje nós estamos vivendo, de certo modo, uma guerra mundial. Tanto que fala-se muito em guerra na Ucrânia e não da Ucrânia.
Então, esse elemento na Ucrânia, ela mostra, na verdade, uma série de países do mundo inteiro vem, de certo modo, se manifestando apoio, né, ou uma certa neutralidade em relação ao tema. Então, só para mostrar a importância da OTAN por meio desse discurso. Muito importante nós pensarmos também que a OTAN ela vem cumprindo esse papel histórico de defensor das democracias. E temos que levar em consideração que a Rússia é um país autocrático. Podemos também pensar no bojo dessa linha de raciocínio. A China também, por meio do Partido Comunista, é um governo autocrático. Então percebemos quase que uma cruzada mundial, né? Em que a OTAN vem encabeçando, portanto, né, esse conjunto de esforços, e estamos aguardando pacientemente, né, outros países a fazer parte, sobretudo a Suécia. Por favor, com a palavra. A convocação do efetivo da OTAN para exercícios na próxima semana, atualizando a nossa audiência. Esses exercícios devem começar na semana que vem e devem durar até o mês de maio. Importante destacar, Rafael, que esses exercícios terão a cooperação do efetivo da Suécia, né? O país ainda não faz parte da aliança, mas já solicitou formalmente a entrada no grupo. E o que é possível dizer em relação a essa participação especial da Suécia? Que reflexão a gente pode fazer? O quanto os dispositivos da OTAN podem ser acionados para um país que ainda não faz parte formalmente? Por exemplo, se eventualmente um bombardeio acontecer neste momento na Suécia, a OTAN pode acionar o dispositivo, lembrando o artigo 5º que você mencionou há pouco? Basicamente a Suécia já faz parte, né, da OTAN. A Finlândia foi o país que em 2023 conseguiu ter, de certo modo, uma entrada mais rápida, mais acelerada. A Suécia tem algumas burocracias internas que acreditamos, né, que estejam em curso essas burocracias. Bom, tudo uma questão de definição de objetivo de espaço. Do ponto de vista de um ataque à Suécia, provavelmente a OTAN seria acionada, a máquina de guerra seria acionada, o mecanismo de segurança coletiva provavelmente iria entrar em vigor. Por quê? Porque a Suécia é uma região extremamente estratégica do ponto de vista geográfico. Tá? A Suécia é um país, portanto, faz parte da Península Nórdica. A Suécia ela não tem um contingente militar expressivo, apesar de ter um exército muito moderno e de ter aeronaves de combate, aliás, da classe dos Gripen, né, que o Brasil fez compra, né, da Força Aérea Brasileira, dos 36 unidades que estão sendo fabricadas aqui no Brasil, e o Brasil comprou pacote tecnológico. Sim. É uma aeronave super arrojada de combate, porém não foi testada em combate. Esse é o grande problema da classe do Gripen, né, desses jatos de combate. Bom, veja, a Suécia ela representa a parte territorial. Nós temos também uma ilha específica ali no Mar Báltico que pertence à Suécia. Essa ilha ela pode ser um entreposto fundamental para manter canais de logística, de guerra, de transporte de munição para os países que estão mais próximos da linha de fronteira com a Rússia. Estamos falando da Letônia, a Estônia e também a Polônia. Então, a Suécia ela entra com esse elemento geográfico, do ponto de vista, né, ampliando, conforme mencionamos, a extensão territorial da OTAN. Então, vale só lembrar algo muito importante. Estamos falando de 31 países membros da OTAN. Veja, num cenário de guerra hipotético, até para nós tentarmos fazer uma correlação de forças entre os 31 países, né, de um lado, e a Rússia de outro, nós temos que pensar que os 31 países, num cenário de guerra, eles não vão alocar as suas forças de guerra de uma certa totalidade. Normalmente espera-se, num contexto de guerra, numa simulação, um cenário em que os países vão alocar apenas 75%. Claro, é uma quantia sobremaneira. E estudos vêm sendo feitos de tendências e cenários mostrando a alocação de, por exemplo, 75% dos recursos. Estamos falando exército, pessoal, encoraçados, poder aeronaval, né, enfim, mantimentos, etc. Sim. Em relação à Rússia, então esses dados, inclusive, estão disponíveis em uma série de sites e mostram, de certo modo, uma superioridade russa no poder terrestre, em termos de número de tanques, de blindados. Esse é um ponto muito interessante, aliás, que é quase com uma perspectiva histórica, né? O urso russo sempre foi muito forte em terra em relação à baleia norte-americana,
numa célebre aqui análise entre o poder terrestre e o poder marítimo. Sim. Então a Rússia tem um poder terrestre incomensurável, enquanto os Estados Unidos têm um poder marítimo. Lembrando que a Rússia tem um porta-aviões muito antigo, ela está desenvolvendo um novo porta-aviões, mas em termos de poder naval, ela não consegue, por exemplo, se libertar de qualquer tipo de cerco geopolítico que as tropas e a marinha, digamos, da OTAN, né, a serviço da OTAN, dos países, possam fazer. Então, algo assim que, no poder de correlação de forças, a Rússia acaba, de certo modo, ficando circunscrita ao continente.